João capítulo 6. Nós vamos ler apenas do versículo 32 ao 35, mas vamos fazer uma exposição mais panorâmica de todo o capítulo 6 de João. Mas vamos ler João 6, do 32 ao 35. Diz assim a palavra de Deus: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão que desce do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez nesta manhã nós tivemos a chance de ler um trecho das Escrituras Sagradas. A simples leitura da Tua Palavra já é abençoadora para cada um de nós. Mas nós clamamos nesse momento que o Senhor venha nos dar da iluminação do Espírito necessária para que consigamos entender de fato a Tua Palavra. Pai amado, que o Espírito Santo trabalhe poderosamente, apesar de todas as minhas limitações para falar, de todas as limitações dos meus irmãos para ouvir, mas que sua igreja seja edificada mais uma vez nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós só conseguiremos entender o que Jesus disse quando se identificou como o pão da vida, se nós voltarmos ao início do capítulo 6 e considerarmos tudo o que aconteceu um dia antes desse episódio. A Bíblia ela não é desconectada. A gente tem um hábito de ler a Bíblia como se fossem textos desconexos, desconectados uns dos outros. Nós precisamos voltar ao início do capítulo 6, para entendermos o que quer dizer, eu sou o pão da vida. Resumidamente, irmãos, no início do capítulo 6, a partir do versículo 2, diz que Jesus era seguido por numerosa multidão. Só de homens eram aproximadamente 5.000 homens. Uma multidão seguia Jesus. Essa multidão encontrou Jesus na praia do Mar da Galileia, ou no Mar de Tiberíades, que vem a ser a mesma coisa. Uma praia no mar, a multidão encontrou Jesus. A multidão procurava Jesus principalmente pelos milagres que ele estava operando, principalmente a cura de enfermos. E Jesus se compadecia da multidão. Há um texto de Mateus que diz o seguinte: e vendo ele a multidão, se compadeceu dela e curou os seus feridos, os seus enfermos. Jesus se compadecia. Os enfermos chegavam na frente, diante de Jesus e saíam diferente. A fama de Jesus se espalhou. E quando Jesus estava com seus discípulos na praia do Mar da Galileia, a multidão chegou e estava na presença de Jesus, ouvindo Jesus, gozando da presença de Cristo. Em determinado momento, durante o dia, diz o texto, que Jesus ficou preocupado em alimentar aquela grande multidão. Foi quando ele perguntou ao seu discípulo Filipe o seguinte: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus estava apenas fazendo um teste com os seus discípulos. Jesus já sabia o que estava prestes a acontecer. No auge da fome, o discípulo André, irmão de Pedro, encontrou um garoto, um rapaz no meio daquela multidão que tinha um lanche, tinha alimentos com ele. Eram 5 pães e 2 peixes pequenos. A Bíblia faz questão de dizer que os peixes eram pequenos. Se os peixes fossem grandes, não ia fazer diferença nenhuma para uma multidão. Mas a Bíblia deixa claro que esses peixes eram pequenos. Porém, irmãos, diante daquele grande desafio, o próprio André perguntou o seguinte: o que é isso para tanta gente?
André duvidou da possibilidade de solução. André, discípulo de Jesus, considerou o tamanho do problema. André, discípulo de Jesus, considerou o tamanho da multidão. André, discípulo de Jesus, considerou o tamanho do recurso, que era muito pequeno. A única coisa que André esqueceu é que eles estavam diante de Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus que se fez carne. Nosso Senhor, segundo o texto, pegou em suas mãos os 5 pães e os 2 peixes. E o texto diz que, versículo 11, aqui do capítulo 6, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Jesus começou a partir e o pão nunca acaba. Essa é a visão. Essa é a imagem. Jesus pegou o peixe e começou a repartir o peixe, e os peixes nunca acabavam. Lembra daquela história do azeite da viúva? Que ela enchia as vasilhas de azeite e o azeite nunca acabava. Acabou quando acabou as vasilhas. A mesma coisa aconteceu aqui. Jesus foi repartindo, e nunca acabava o pão, nunca acabava o peixe, a ponto de todos comerem. Queridos, foi um grande dia, era uma grande maravilha, um grande milagre que aconteceu na presença de todos. Todos presenciaram isso. O texto diz que todos comeram o quanto quiseram. Isso é importante. Eles comeram até ficarem satisfeitos. Eles comeram até sentirem-se fartos. Irmãos, é possível que houvesse naquela multidão pessoas que jamais comeram até sentirem-se fartos. Pessoas que jamais comeram o quanto quiseram. É uma alegria quando a gente consegue fazer isso. A gente tem hábito até de esbanjar. A gente come até quando a gente não quer comer mais. A barriga já não aguenta mais, mas o olho é gigante. E continuamos comendo desesperadamente, mas essa não é a realidade de todo mundo. Tem gente que come o que tem, o quanto tem, e fica com desejo de comer mais, e não pode. Mas o texto diz que Jesus operou um milagre, e daquela multidão todos comeram o quanto quiseram. A multidão ficou tão maravilhada que resolveram agarrar Jesus e queriam proclamá-lo rei. Imagina que rei seria maravilhoso. Um rei que multiplica a comida. Nem quero saber de outra coisa. O que é a cotação do dólar? Por um rei que multiplica a comida. Não vai faltar comida. Jesus saiu do meio do povo e foi se esconder, porque ele não veio ao mundo ser proclamado rei terreno. Jesus foi para o monte orar sozinho depois desse grande milagre. Quando começou a anoitecer, os discípulos não esperaram Jesus e pegaram os seus barcos e partiram para Cafarnaum. Eles moravam em Cafarnaum, do outro lado do Mar da Galileia. Não esperaram Jesus. Aí aconteceu aquele episódio de, no meio da noite, uma tempestade assolou o Mar da Galileia e Jesus foi encontrar os seus discípulos no meio da tempestade, andando sobre as águas. Enfim, chegaram em Cafarnaum, foram para suas casas em Cafarnaum e lá repousaram. No dia seguinte, irmãos, a multidão foi ao mesmo lugar do dia anterior procurar Jesus. A multidão que tinha estado com Jesus no episódio do grande milagre, queria agora encontrar Jesus novamente. Aí começa a pregação de hoje no versículo 22, quando diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia nada, senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Preste atenção.
As mesmas pessoas que presenciaram o milagre da multiplicação dos pães e peixes e reconheceram Jesus como o Messias prometido, que queriam proclamar Jesus rei de Israel, voltaram no dia seguinte na expectativa de se reencontrarem com Jesus. Mas eles ficaram decepcionados, porque Jesus não estava mais no mesmo lugar. Jesus já tinha partido dali. Tudo, irmãos, que eles desejavam naquele momento era encontrar Jesus. Ansiavam pela presença de Cristo. A multidão, então, resolveu ir até onde Jesus estava. Procurar Jesus onde Jesus estava. Versículo 24, melhor dizendo. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles não aceitaram passivamente permanecerem em um lugar onde Jesus não estava. Eles desejavam Cristo e eles fizeram de tudo para encontrar Jesus. O que encontramos até aqui, irmãos, é uma busca vigorosa, uma busca incessante pela presença de Cristo. Aquela multidão providenciou barcos para atravessar o mar, e do outro lado do mar, eles queriam encontrar Jesus. Eles sabiam onde Jesus estava. Sabiam onde Jesus estava. Quando encontraram Jesus, eles questionaram sobre desde quando Jesus tinha chegado naquele lugar. Olha o versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Uma pergunta aparentemente bonita. Jesus, só quero saber, desde quando o Senhor está aqui? Quanto tempo da sua presença nós perdemos? Mais ou menos essa lógica, né? Se o Senhor está aqui desde cedo, já perdemos um bom tempo da sua presença aqui. Um grande número de homens, um grande número de mulheres, desejosos da presença de Jesus. Parecia, irmãos, que enfim, o ministério de Jesus tinha dado certo. Parecia que o projeto de evangelização de Jesus estava sendo eficaz. Multidões, nem era ele que procurava as multidões. As multidões que o procuravam. Parecia que, enfim, multidões estavam sendo transformadas pelo poder da mensagem de Cristo. Até esse ponto aqui, nós imaginamos que essas pessoas, essa multidão, tinha o prazer de estar onde Jesus estava, que eles estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para viverem junto com Jesus, para ter Jesus por perto. Isso ia ser uma grande maravilha, mas não era isso que estava acontecendo. Não era nada disso. Pois foi nesse momento que Jesus desmascarou aquele povo. Jesus desnudou aquela multidão. Jesus denunciou que tudo que aqueles homens, aquelas mulheres queriam não era a sua presença. A única coisa que aqueles homens, aquelas pessoas, aquela multidão queria era comer de novo. Era encher a barriga. Somente isso. E mais nada. Olha o versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Palavras de Jesus. Eles não buscavam Jesus porque tinham alegria com a presença de Jesus. Eles não buscavam Jesus porque descobriram que Jesus era o Messias prometido. Eles não buscavam Jesus porque se deleitavam com as palavras de Cristo. Eles não buscavam Jesus porque eram transformados na presença de Jesus. Eles não buscavam Jesus porque eles queriam fazer a vontade do Pai, ou porque eles queriam libertação dos pecados, ou porque era bom estar na presença do Senhor, ou porque eles amavam a Deus, ou eles amavam a Cristo. Nada disso, irmãos. Eles não buscavam Jesus por nenhum desses motivos. Segundo o próprio Cristo, eles o buscavam somente porque
Jesus resolvia seus problemas imediatos. Não olhavam para Cristo como Salvador, nem lembravam que eram pecadores carentes de um Salvador. O que eles sabiam é que eles tinham problemas, eles tinham dificuldades, como todos nós temos problemas e temos dificuldades. Então procuravam Jesus somente para resolver os seus problemas. Jesus deixou de ser o Salvador, deixou de ser o Messias, deixou de ser o Deus Todo-Poderoso encarnado, deixou de ser o nosso Redentor, para ser apenas um solucionador de dificuldades, um curandeiro, um milagreiro qualquer. Em outras palavras, o que Jesus disse para a multidão foi o seguinte: vocês não me querem, vocês querem somente a comida que eu ofereço. Vocês não me desejam, vocês desejam somente o que eu posso oferecer. É isso que Jesus está denunciando. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. Nada mudou na humanidade. Os homens sempre foram assim. Procuram lugares onde oferece um Cristo que oferece coisas, soluções imediatas, riquezas aqui na terra. E olha que o texto está falando de comida, algo sagrado. Não está falando de carro de luxo, de casa de praia, não está falando de nada disso. Ainda assim, o Senhor Jesus os denunciou, porque a intenção não era correta. Aqueles homens organizaram uma caravana, investiram numa viagem, atravessaram o mar da Galileia, buscaram incansavelmente por Jesus, mas não pelas motivações corretas. A única coisa que eles desejavam era encher a barriga outra vez, só isso, nada nesse ponto. Ou seja, nesse ponto o texto nos revela que há um grupo de pessoas interessadas apenas e tão somente nos milagres de Jesus. Só nos milagres, nunca em Deus, nunca em Deus. A partir desse momento, irmãos, o diálogo entre Jesus e a multidão foi ficando cada vez mais tenso. Jesus começou a discorrer sobre a necessidade do homem se importar mais com coisas eternas, e não apenas com alimento terreno. Jesus também os advertiu sobre a necessidade deles crerem em Jesus como enviado de Deus, como salvador de almas, e não apenas como um milagreiro qualquer. Por causa desse discurso duro de Jesus, as mesmas pessoas que presenciaram o milagre, que foram alvos do milagre de Deus no dia anterior, se alimentaram do milagre de Jesus. Essas mesmas pessoas passaram a ridicularizar o ministério de Jesus. Olha o versículo 30. Então lhes disseram eles quem? A multidão: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Isso aqui é quase inacreditável. Eu só não falo que isso aqui é um absurdo, porque, guardadas as proporções, nós fazemos a mesma coisa. Aqueles homens estavam com a barriga ainda cheia do pão do dia anterior. O peixe ainda não tinha sido digerido completamente. Aí eles chegam para Jesus e falam: que sinal você faz? Quando foi que você fez alguma coisa maravilhosa demais? O milagre foi no dia anterior. No dia anterior. O que você fez para que nós creiamos em ti? Rapaz, várias pessoas que foram surpreendidas com a intervenção divina, imediatamente, em ato contínuo, duvidaram de Jesus. Esse texto se encaixa com algo que nós verificamos, de que nem todo milagre do mundo, ou nem o maior milagre do mundo, é capaz de converter uma única alma. Ninguém se converte por causa de milagres, segundo as Escrituras. Os milagres testificam, os milagres floreiam a pregação, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus.
a fé só vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ver. Então, milagres são maravilhas do Senhor. Prova disso é que eu conheço, e possivelmente você conheça também, pessoas que foram objetos de grandes milagres, e mesmo assim, não estão nem aí para o Senhor hoje em dia, porque milagre não o converte, o que converte é a pregação. Seguindo no texto, conforme o discurso de Jesus foi ficando mais duro, o povo passou a esnobar o fato dele ter multiplicado pães. Olha o versículo 31. Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Nesse ponto, irmãos, os judeus, os israelitas aqui presentes, lembraram do episódio da peregrinação depois da escravidão do Egito, em que Deus mandava maná do céu todos os dias. Passamos por esse texto quando fizemos a exposição de Êxodo, não é verdade? Todo dia, por 40 anos, caía um maná, um alimento que servia de comida para todo o povo. Não faltou alimento. Eles estão lembrando desse episódio. Aí começa a fazer aqui uma disputa entre milagres, uma hierarquia entre milagres. Ah, você multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso? Isso não é nada. Nossos pais comeram por 40 anos pão do céu, que caía do céu no deserto. Esse era o raciocínio deles. Foi nessa hora que Jesus começou a falar, irmãos, verdades espirituais importantíssimas para a gente. Versículo 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmão, Jesus deixou claro aqui que aquele pão que Israel comeu no deserto era uma bênção, mas não era pão do céu. Foi Deus quem enviou, era Deus quem enviava, mas não era pão do céu, era pão aqui da terra mesmo, era alimento terreno mesmo, era para matar a fome terrena. Prova disso que eles tinham que comer todos os dias. Comia um dia o pão que caiu do céu, no dia seguinte amanhecia como? Amanhecia com fome, igual a gente. Amanhece com fome, aí Deus mandava mais pão do céu e matava a fome física, matava a fome terrena. Era uma maravilha, era uma maravilha, era um milagre espantoso. Não temos como mensurar o que significa, por 40 anos, Deus fazer cair um maná celestial para alimentar todo o povo. Mas não era o pão do céu, era alimento terreno mesmo. Jesus afirmou que o pão dado lá no deserto tinha poder limitado, tinha tempo limitado, tinha eficácia limitada, tinha alcance limitado. O verdadeiro pão de Deus não. O pão que desce do céu tem poder para matar a fome do mundo inteiro por toda a eternidade. Que diferença! É muito diferente, não é? Foi nesse momento que Jesus fez a revelação mais maravilhosa dessa história, no versículo 35, nesse impasse, nesse debate entre o que é pão do céu e o que não é pão do céu, que pão era aquele que caía no deserto durante a peregrinação, que não é. Nessa hora, no versículo 35, diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Ó, que maravilha! Nesse momento, os judeus, ao invés de sentirem-se privilegiados, eles se sentiram afrontados com essa afirmação de Jesus. Mas Jesus apresentou-se dessa forma para que todos soubessem que o grande problema da vida deles não era humano, não era terreno, não era material, era espiritual. Enquanto os homens buscavam pão da terra, alimento terreno para matar a fome terrena de forma instantânea, porém temporária, Jesus se apresenta como sendo o pão vivo que desceu do céu, que vai saciar a sua verdadeira necessidade, que não é o que você pensa. Você que pensa que a sua maior necessidade é terrena, é humana, é material. Você que pensa, mas não é essa a tua maior necessidade. Uma morte espiritual, uma desnutrição espiritual,
há uma miséria espiritual característica de toda a humanidade. Então, quando Jesus se revelou como o pão da vida que desceu do céu, era para aqueles homens celebrarem, irmãos, mas eles foram incapazes de perceber que Jesus era tudo o que eles necessitavam. Uma cena triste. Homens espiritualmente famintos, o pão da vida diante deles, e eles não perceberam. E eles desprezaram a oportunidade. Jesus continuou seu discurso sendo ainda mais explícito. Versículo 51, pula para o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que maravilha. Essa foi a primeira vez que Jesus citou a sua carne como fonte de alimento para os discípulos. Jesus seguiu o seu discurso de forma dura. O discurso de Jesus desagradou toda a multidão. Olha o versículo 41, vamos ao versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. O texto diz, irmãos, que a multidão abandonou Jesus. A multidão abandonou Jesus porque a multidão só estava interessada em milagres. A multidão abandonou Jesus porque a multidão estava interessada somente em saciar a fome física. A multidão estava interessada somente nas questões materiais, nas questões dessa terra. A multidão queria somente bens materiais, cura material, vitória financeira, um bom emprego, um relacionamento amoroso estável. Tudo isso é bom, nada disso é errado, mas o problema é que aquela multidão procurava Jesus só por causa disso. A multidão não tem compromisso com Cristo. Por isso que a multidão pula de galho em galho, né? Aonde consegue ter mais milagres. Abre um ponto onde os milagres são assombrosos, todo mundo flui para lá. De repente o milagre lá cessou um pouquinho, passou uma recessão de milagres, né? Aí descobriram que há outros lugares onde acontecem muitos milagres. Na verdade, todo mundo quer resolver problemas físicos. Irmão, o teu problema é na alma. A tua dificuldade é espiritual. A nossa pendência, a nossa enfermidade era espiritual. Nossa maior necessidade é de um Salvador. O que nós precisamos é de alguém que pague o preço dos nossos pecados. É disso que precisamos. A pregação de Jesus foi ficando tão dura que a multidão o abandonou. Em determinado momento, os discípulos de Jesus, não os 12, havia os 12 e havia um grupo maior que seguia Jesus também de discípulos. Esses discípulos também abandonaram Jesus. Olha o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem poderá ouvir? Olha só. Eles próprios seguiam Jesus de perto, mas muito possivelmente com as motivações erradas. Então, discípulos de Jesus abandonou Jesus quando descobriu que Jesus não estava interessado em lhes dar tudo o que eles queriam. Foi nesse momento que Jesus olhou para os 12. Irmãos, qualquer pregador, qualquer pastor nessa hora ia ficar desesperado, né? Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. O dia começou com uma multidão. A multidão foi embora. Os discípulos foram embora. Ficaram somente os 12 e Jesus não se desesperou. Olha o que diz o versículo 66. À vista disso o quê? Dele ter sido abandonado por praticamente todos, ficou somente os 12. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros, retirai-vos? Olha a proposta de Jesus, vocês querem ir embora também? Jesus não ficou abalado com o abandono da multidão e de discípulos pertos. Jesus olhou para os seus discípulos, os únicos que permaneceram com eles, e falou o seguinte, a porta da rua é serventia da casa. Quem quiser ir embora, esse é o momento.
Jesus não estava apegado nem à multidão, Jesus não estava apegado nem ao tamanho de sua comunidade de discípulos, e nem eram os 12 que apegavam Jesus aqui nessa terra. Jesus tinha uma missão para cumprir, que era obedecer às ordens do Pai e proclamar salvação aos pecadores, e isso ele faria, tendo uma multidão, tendo 70, tendo 12 ou não tendo ninguém. O compromisso de Jesus nunca foi satisfazer a vontade dos homens, ainda que fossem discípulos. O compromisso de Jesus sempre foi agradar o Pai. Nesse momento em que Jesus os liberou para que eles fossem para onde quisessem, foi que Pedro fez uma grande declaração de fé. No versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Algumas versões: Senhor, para quem iremos nós? Ou para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Pedro começou a entender algo que nós temos dificuldade de entender. Que o que vai definir a nossa vida não é se comemos ou bebemos, se fomos curados ou não, se prosperamos ou não prosperamos. Eu oro para que sim. Todo dia nós oramos por cura, por milagre, por prosperidade, por vida estável, por saúde. Todo dia a gente ora por isso. Mas o que vai definir a nossa vida não é nada disso. O que vai definir a nossa vida é se nós compreendermos de que ouvir, ter acesso à verdadeira palavra do Senhor sendo pregada para alimentar a nossa alma é o que vai motivar não apenas a nossa vida, mas vai mudar a nossa história. No final do dia, no final das contas, quando o dia da angústia chegar, quando a tribulação chegar, e esse dia mau, o dia mau chega para todo mundo. Pouco vai importar o quanto você se alimentou, quantos milagres você viu, qual é o tamanho da sua conta bancária, se você tinha um carro e agora tem 5, isso não vai adiantar nada quando o dia mau se levantar na sua vida. Agora, quando o dia mau se levantar e você tiver tido acesso à pregação do Evangelho, à palavra de Deus, à voz do Senhor, ou como disse Pedro, as palavras de vida eterna, queridos, nós passaremos pelos piores dias de nossa vida erguidos, abatidos, tristes, mas erguidos. Agora, aqueles que se pautam ou que se baseiam em milagre, tem hora que o milagre não chega. Eis aqui um grande problema. Tem hora que o milagre não chega. Há enfermidades que vão perdurar. Há milagres que não vão acontecer. Há portas que não se abrirão. O que nós mais encontramos hoje em dia são pessoas decepcionadas com Deus, sem nunca terem se relacionado de verdade com Deus. Se relacionaram com uma estrutura religiosa que prometia milagre, prosperidade, abundância, é sempre de fé em fé, de glória em glória, tudo vai dar certo, é sempre começando de novo, e Deus tem melhor para você, e é sempre só coisas positivas, 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 até que chega o dia mau. Até que a tragédia bate na porta. A pessoa fica sem ter explicação. Afinal de contas, na minha igreja sempre disseram que era só eu determinar que as coisas iriam acontecer. Que era só eu ter fé que as coisas iriam acontecer. Mentira! Mentiram para você. Há problemas que simplesmente não serão solucionados nesse mundo. A Bíblia conta vários casos assim. O apóstolo Paulo tinha algum problema sério com ele, que nós não sabemos o que é, que ele chamava de espinho na carne. Não temos a menor ideia do que era esse espinho na carne de Paulo. Por 3 vezes, irmãos, ele fez uma corrente de oração de 3 vezes. E perguntou, pediu ao Senhor, Senhor, arranque isso da minha vida. Deus falou o seguinte, não, a minha graça te basta. Você vai seguir com isso mesmo, com esse espinho, com esse problema, com essa dificuldade, com essa enfermidade, com essa dor, com essa limitação, seja lá o que for, você vai seguir com isso, mas a minha graça vai ser sobre você. Uma história que tinha tudo para ter um final feliz.
Começou em um grande dia de milagre na praia, seguiu com Jesus andando sobre o mar, terminou com um clima de decepção para todos eles. Tudo isso, toda essa confusão, toda essa discussão, esse debate, murmuração, abandono, só porque Jesus disse que a verdadeira necessidade do homem não é física, mas é espiritual, que a verdadeira necessidade do homem é Ele, Cristo. Por isso que Ele é o pão da vida. O fato de termos Jesus como pão da vida, irmãos, deve nos alegrar, pelo menos por 4 razões. Quem se alimenta desse pão, que é Jesus, nunca mais terá fome ou sede novamente. Foi o que ele disse no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha que maravilha. Ou seja, vocês irão saciar as verdadeiras necessidades da alma de vocês, somente em Jesus. Em segundo lugar, quem se alimenta do pão da vida não morrerá, mas viverá para sempre. Versículo 58. Este é o pão que desce do céu, e em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus estava mais uma vez apontando para a eternidade. É óbvio que haveria uma morte física, é óbvio que nós passaremos por uma morte física, mas segundo Jesus, aqueles que comeram do pão da vida, ao fecharem os olhos nessa terra, abrirão na eternidade, contemplando o Cordeiro. Por isso que a morte nos entristece, mas não nos desespera. A morte para a gente é motivo de muita tristeza. Nós lembramos dos nossos entes que passaram com muita saudade, mas jamais com desespero, porque sabemos que aqueles que estão em Cristo, aqueles que se alimentaram do pão da vida, não morrem. Apenas passa da vida para a vida eterna. Em terceiro lugar, quem se alimenta do pão da vida vencerá, inclusive, a morte final. Versículo 54, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa! A promessa é que nós estaremos em um lugar de descanso. Se nós já estivermos mortos, quando Cristo voltar, estaremos em um lugar de descanso. E a Bíblia diz que irá ser ressoada ao som da trombeta. E aqueles que estiverem descansando em Cristo, os mortos em Jesus, ressuscitarão e serão arrebatados primeiro. A nossa vitória contra a morte já está garantida, porque nós temos o pão da vida. E por fim, quem se alimenta do pão da vida habitará no Senhor, e o Senhor habitará nele. Difícil a gente entender isso, né? Mas nós começamos a fazer a habitação em Jesus, ao ponto que Jesus passa a habitar em nós. Ele em nós e nós nele. Versículo 56. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, aquele que se alimenta de Jesus, torna-se um com Jesus. Aprendemos hoje, irmãos, definitivamente que Cristo é suficiente para cada um de nós. Um sonho pode falhar, e normalmente ele falha. Um projeto de vida pode falhar, e normalmente falha. Relacionamentos amorosos podem falhar, e normalmente falham. Mas Jesus não falha. A maioria de nossas decepções, de nossas angústias, existem justamente porque nós depositamos toda a nossa esperança de felicidade em elementos que falham. Um sonho, um emprego, uma carreira, uma família, uma família é algo sagrado, mas falha, ruim.
Mas Jesus não. Jesus não. Quando nos alimentamos de Jesus, nós somos satisfeitos, ainda que muitas coisas aconteçam ao nosso redor e em nossa própria vida. Seguimos satisfeitos. Eu quero desafiá-los hoje a viver para Cristo, a arrepender-se de seus pecados e reconhecer que Ele é tudo o que você precisa. Ele é o pão da vida. E é isso que nós iremos lembrar agora, quando participamos da mesa do Senhor. A ceia do Senhor é o momento que nós lembramos disso. A ceia do Senhor é o momento que nós alimentamos a nossa alma. Nós acreditamos na ceia como sacramento nesse sentido. A ceia não é só um memorial, uma lembrança. A ceia é um sacramento no sentido de que nós somos alimentados quando participamos da ceia do Senhor, não dos elementos. Os elementos não são transformados, não acreditamos nisso. Os elementos apenas apontam para o sangue e para o corpo de Jesus. Mas quando nós participamos de forma devida, nós somos revigorados. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 23, eu vou ler para os irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o repartiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, quem pode participar desse momento? Todo discípulo de Jesus que já se comprometeu com a igreja do Senhor, já passou pelo batismo nas águas, assumindo sua fé pública em Jesus, é convidado a participar desse momento. Quem não deve participar desse momento? Todo aquele que não entende a importância da igreja. Aqueles que acham que igreja é uma coisa qualquer, invenção humana, não deve participar. Todo aquele que participa sem discernir o corpo, participa para o seu próprio juízo. Todo aquele que acha que a igreja é sozinho, não participe desse momento. Esse momento para os servos de Deus, aliançados uns com os outros, aliançado com o nosso Deus. Nossos visitantes cristãos, se vocês também estão em comunhão com sua igreja, são convidados a participar conosco. Quero chamar aqui nossos irmãos que vão nos ajudar na distribuição, e o pastor Sérgio, nos dando a honra do seu serviço. Eu não falo que pela última vez, que não sabemos, né, pastor Sérgio? O caminho é do Senhor. No final vocês vão ter chance de dar um abraço, pastor Sérgio, irmã Marinalva, na Letícia, no Jean. Mas uma alegria tê-los aqui. Pessoal do louvor, por favor. Enquanto nós oramos, feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Pai, por tua palavra, que nos faz entender a necessidade de nós nos alimentarmos de Ti. Bem sabemos, Pai, que esse pão hoje aqui na mesa permanece sendo pão. Esse pedaço, esse cálice aqui também na mesa, Pai, é apenas uma porção de suco de uva. Nada mais. Mas que eles apontam para algo extremamente sagrado para cada um de nós, que é o sangue de Cristo derramado em nosso favor e o corpo de Cristo erguido na cruz do Calvário, que suportou a dor que era nossa. Então que esse não seja apenas um momento coloquial, um momento normal, mas que seja um momento que nós estejamos de verdade diante do Cordeiro Santo, nos alimentando do pão da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Maria.